Era uma noite chuvosa e sombria, típica da estação mais fria do ano. Eu, um entregador de comida do iFood, estava cumprindo mais um turno noturno. As ruas estavam praticamente desertas, apenas iluminadas pelos postes que lançavam sombras inquietantes por todos os cantos. Ao receber um pedido para entrega em um bairro afastado, senti um arrepio percorrer minha espinha. O endereço indicava uma casa antiga e isolada, longe das luzes da cidade. A sensação de inquietação cresceu à medida que me aproximava do local. Ao chegar na rua indicada, percebi que a única fonte de luz era um poste piscante. A casa, envolta em sombras, tinha uma aparência abandonada e decadente. Meu instinto dizia para ir embora, mas o compromisso e a necessidade financeira falavam mais alto. Com a entrega em mãos, subi a calçada até a porta daquela construção sinistra. Ao bater, o som ecoou como se reverberasse por corredores vazios e desconhecidos. A demora para ser atendido aumentava a tensão. Finalmente, a porta rangeu ao se abrir, revelando um interior escuro. Uma voz abafada vinda do interior me instruiu a entrar. Relutante, adentrei o que parecia ser um hall escuro, mal iluminado por uma luz fraca e amarelada. O cheiro de mofo e decadência impregnava o ambiente. Seguindo as instruções, subi uma escada estreita em direção ao andar superior. Cada passo era acompanhado por um rangido sinistro, como se a casa estivesse viva e gemendo sob o peso do tempo. Ao chegar ao topo, deparei-me com uma porta entreaberta. Empurrei a porta devagar, revelando um cômodo mal iluminado, com móveis cobertos por lençóis empoeirados. No centro do espaço, uma mesa de jantar antiga e decrépita exibia uma refeição que parecia ter sido preparada há décadas. O cliente, uma figura enigmática sentada ao final da mesa, mal era visível na penumbra. A voz saiu dela novamente, agradecendo pela entrega e pedindo que eu me aproximasse. Uma sensação de desconforto percorreu meu corpo quando percebi que seus olhos brilhavam de maneira sobrenatural na escuridão. Ao me aproximar, notei que a refeição na mesa não era comestível. Eram objetos estranhos e perturbadores dispostos de maneira ritualística. Símbolos estranhos estavam desenhados no chão e velas crepitavam em uma dança macabra. Com a entrega feita, tentei sair o mais rápido possível. Entretanto, a figura no fim da mesa começou a murchar, como se sugasse a luz ao seu redor. Um frio intenso encheu o ambiente e eu senti uma presença sombria envolvendo-me. Desesperado, corri escada abaixo, deixando a casa assombrada para trás. Ao chegar lá fora, notei que a chuva tinha se intensificado, como se a própria natureza reagisse à presença maligna naquela casa. Nunca mais aceitei um pedido para aquela localização, mas as lembranças daquela entrega assombraram meus sonhos por muitas noites. A experiência transformou meu trabalho noturno em uma jornada sombria, onde cada entrega podia esconder segredos sinistros e clientes que não pertenciam a este mundo. Uma noite sombria e nebulosa, eu, um entregador de pizza, recebi um pedido para uma região afastada da cidade. O endereço indicava uma rua isolada, cercada por uma densa floresta. A sensação de inquietação já começou quando meu GPS me guiou por uma estrada estreita, mal iluminada pelas luzes fracas dos postes. Ao chegar ao destino, deparei-me com uma casa que parecia ter saído de um pesadelo. As janelas estavam todas fechadas, e a única fonte de luz vinha de uma lâmpada trêmula na entrada. O ar estava pesado e carregado de um silêncio perturbador. Ao tocar a campainha, um arrepio percorreu minha espinha. A porta rangeu ao ser aberta por uma figura esguia e sombria. Seus olhos, ocultos pela penumbra, observavam-me com uma intensidade desconcertante. Ela não disse uma palavra, apenas pegou a pizza e entregou o pagamento. Tentei manter a calma e ser profissional, mas algo na atmosfera daquela casa mexia comigo. Antes de partir, arrisquei perguntar se estava tudo bem. A resposta veio em um sussurro rouco e gélido, como se o vento carregasse palavras macabras. Decidi acelerar o passo, deixando para trás aquela casa enigmática. No entanto, ao chegar ao meu carro,
percebi que algo estava errado. O pneu dianteiro estava completamente vazio e uma sensação de isolamento tomou conta de mim. A escuridão da floresta ao redor parecia ganhar vida, como se espreitasse a qualquer momento. Ao tentar chamar a assistência, percebi que meu celular não tinha sinal. O desespero começou a se instalar quando, ao longe, ouvi passos abafados na terra úmida. Voltei-me na direção do som e, para meu horror, avistei sombras se movendo entre as árvores. Figuras contorcidas e indefiníveis pareciam dançar na escuridão. Uma sensação de pavor me envolveu e eu sabia que não estava mais sozinho. Decidi abandonar o carro e correr pela estrada escura. A cada passo, as sombras pareciam se aproximar, como se a própria noite conspirasse contra mim. Minha mente estava turva, repleta de imagens perturbadoras e murmúrios ininteligíveis. Finalmente, após uma corrida frenética, alcancei uma área iluminada por postes distantes. As sombras recuaram e meu celular recuperou o sinal. Chamei a assistência para o carro e, ao olhar para trás, a floresta estava calma, como se nada tivesse acontecido. Entreguei a pizza naquela casa sinistra, mas o que vivenciei naquela noite permaneceu comigo. Cada vez que vejo um pedido para aquela região isolada, a lembrança das sombras na floresta retorna, como um lembrete de que há lugares onde o sobrenatural e o macabro podem se entrelaçar de maneiras inimagináveis. Era uma noite escura e fria, e eu, um entregador de lanches, estava prestes a embarcar em uma entrega que se tornaria uma experiência além dos limites da compreensão. O pedido veio de uma localização remota, situada nos arredores da cidade. A rua era pouco iluminada, com sombras dançando sinistramente à luz dos postes escassos. Ao chegar ao endereço indicado, deparei-me com uma mansão antiga e imponente. As janelas estavam todas fechadas, e a entrada era marcada por um portão enferrujado que rangeu ao ser aberto. Uma atmosfera pesada pairava no ar, e minha intuição gritava para que eu reconsiderasse aquela entrega. Relutante, segui em frente. Ao tocar a campainha, o som ecoou como um suspiro agourento. A porta se abriu lentamente, revelando um corredor escuro e silencioso. Uma figura encapuzada estava à espera, segurando o pagamento e, de maneira silenciosa, indicou que eu entrasse. O interior da casa era uma mescla de móveis antiquados cobertos por panos e um odor desagradável que pairava no ar. A figura encapuzada me conduziu por corredores sombrios até uma sala iluminada por velas, onde um grupo estranhamente vestido estava reunido ao redor de uma mesa. Na mesa, repousava um festim de alimentos estranhos e sinistros. Os clientes, com máscaras que ocultavam seus rostos, permaneciam em silêncio enquanto eu entregava o lanche. A sensação de ser observado por olhos ocultos penetrava em minha alma. Sem pronunciar uma palavra, a figura encapuzada indicou que eu deveria aguardar o pagamento. Foi então que percebi que o dinheiro oferecido não tinha nenhum valor convencional. Eram notas antigas e desgastadas, emitidas décadas atrás. Ao tentar questionar a situação, fui silenciado por um murmúrio arrepiante vindo do grupo ao redor da mesa. Eles começaram a entoar cânticos em uma língua desconhecida e a atmosfera tornou-se ainda mais opressiva. Uma presença sombria parecia se materializar na sala e uma sensação de desespero se apoderou de mim. Decidi sair o mais rápido possível, mas, ao tentar abrir a porta, ela não cedeu. Uma risada distorcida ecoou pelas paredes, e as velas começaram a piscar de maneira descontrolada. O desespero tomou conta de mim quando percebi que estava preso naquela casa enigmática. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, as luzes se apagaram abruptamente, mergulhando a sala na escuridão total. Gritos guturais e sussurros ininteligíveis ecoavam ao meu redor. Quando as luzes retornaram, a sala estava vazia, como se o grupo misterioso nunca tivesse estado ali. Com a oportunidade, forcei a porta e escapei daquela casa macabra. Corri pelas ruas escuras até encontrar meu veículo, onde a sensação de alívio finalmente começou a se sobrepor ao medo que me consumiu.
Aquela entrega mudou para sempre a maneira como vejo as noites de trabalho. Cada endereço desconhecido pode esconder segredos sombrios, e as sombras que pairam nas profundezas da noite podem se manifestar de maneiras inimagináveis. Numa noite fria e chuvosa, eu, um entregador de comida, recebi um pedido para entregar em um antigo edifício de apartamentos no centro da cidade. O endereço era o último andar, e à medida que subia pelos degraus desgastados da escada, uma sensação de apreensão crescia dentro de mim. Ao chegar ao andar designado, deparei-me com um corredor estreito e mal iluminado. As portas dos apartamentos estavam entreabertas, revelando apenas escuridão e silêncio. O número do pedido indicava o apartamento 13, no final do corredor. A própria numeração já lançava uma atmosfera sombria. Ao bater a porta, um arrepio percorreu minha espinha. A porta se abriu lentamente, revelando um ambiente escuro e silencioso. Uma única vela tremeluzia em uma mesa no centro da sala, criando sombras dançantes nas paredes. O cliente, uma figura envolta em sombras, estava de costas para mim. Sua voz, grave e arrastada, pediu que eu deixasse a comida na mesa e pegasse o pagamento em uma pequena caixa ao lado. A luz da vela revelou a presença de objetos estranhos espalhados pela sala, velas derretidas, símbolos incompreensíveis e livros antigos. Ao pegar o pagamento na caixa, notei que as notas eram velhas e enegrecidas, como se tivessem visto décadas de uso. A figura permanecia de costas, imóvel, enquanto eu tentava disfarçar meu desconforto. Era como se o tempo tivesse congelado naquele lugar. Antes que eu pudesse sair, a figura virou-se lentamente em minha direção. Seu rosto estava encoberto por uma máscara ritualística e seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Uma sensação de horror se apossou de mim, mas eu permaneci paralisado. A figura estendeu a mão e segurou a comida, sem dizer uma palavra. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da chuva lá fora. Com a entrega concluída, a figura voltou-se novamente para a escuridão, indicando que eu poderia sair. Enquanto descia os degraus da escada, uma sensação de alívio tomou conta de mim. No entanto, algo naquela experiência permaneceu gravado em minha mente. Aquela figura enigmática, os objetos estranhos e a atmosfera carregada deixaram cicatrizes invisíveis em minha percepção da realidade. Cada vez que recebo um pedido para o apartamento 13, a memória dessa entrega assombra meus pensamentos, lembrando-me de que, em meio à normalidade da vida cotidiana, existem lugares onde o macabro e o desconhecido podem se manifestar, transformando uma simples entrega em uma experiência verdadeiramente aterradora. Uma noite comum de trabalho como entregador de comida transformou-se em uma experiência que ainda assombra meus pensamentos. O pedido veio de um endereço afastado, situado nos arredores da cidade, em uma área pouco iluminada. A chuva fina caía incessantemente, criando uma atmosfera melancólica. Ao chegar ao destino, deparei-me com uma casa isolada, cercada por árvores retorcidas que balançavam ao sabor do vento. O interior da residência estava envolto em sombras, e uma sensação de inquietude percorreu minha espinha. Mesmo relutante, decidi tocar a campainha. A porta rangeu ao se abrir, revelando um corredor escuro. Uma voz vinda do interior pediu para que eu entrasse. A sala estava iluminada apenas por velas, projetando sombras dançantes pelas paredes. Móveis antigos e empoeirados preenchiam o ambiente e o cheiro de mofo era quase palpável. Um homem idoso, vestido de forma antiquada, estava à espera. Seu rosto enrugado exibia expressões indecifráveis. Ele indicou uma mesa no centro da sala, onde deveria colocar a comida. A atmosfera pesada e silenciosa aumentava minha apreensão. Ao receber o pagamento, notei que as notas pareciam envelhecidas,
como se tivessem sido retiradas de uma era passada. O homem, sem dizer uma palavra, simplesmente apontou para a porta. Enquanto me afastava, um murmúrio suave começou a preencher o ar, como se vozes distantes estivessem sussurrando em um idioma desconhecido. Ao chegar à rua, a chuva intensificou-se, ecoando como uma sinfonia sombria. Olhando para trás, vi sombras se movendo pela janela, dançando em uma coreografia sinistra. O medo se instalou em meu peito, mas continuei meu caminho. À medida que me distanciava da casa, a sensação de opressão começou a diminuir. No entanto, a lembrança daquele lugar assombrado permaneceu vívida em minha mente. A casa isolada, as velas tremeluzindo e o murmúrio indistinto continuavam a me assombrar mesmo depois de muitos dias. Aquela entrega se transformou em uma experiência que transcendeu os limites do mundano. Havia algo naquele lugar, algo que não podia ser explicado pelas leis da realidade. Desde então, cada pedido para endereços distantes e sombrios desperta uma apreensão silenciosa, lembrando-me de que, em meio à rotina cotidiana, o inesperado e o macabro podem se esconder nas sombras mais profundas da noite.